Tarasco, diante dessa complexidade toda que a gente está vendo na gestão, claro, isso é só mais uma coisa que precisa ser gerenciada pelos nossos times de segurança, né? Então, nesse caso, né, diante de todo esse monte de desafio que a gente falou aqui, automação é a palavra? A automação é essencial, Léo. Porque a gente comentou no primeiro bloco, né? A gente tem essa mudança dos certificados que antes eram de 5 anos, passaram para 3 anos. Agora a gente usa 1 ano, que na verdade o contrato externo na política é 398 dias. E isso está reduzindo cada vez mais. Vamos chegar em 47 dias, né, em 47 2027, dias. Né? Se a gente parar para pensar, Léo, a quantidade de incidentes que as empresas têm. Bom, a gente comentou em outro bloco todos os casos. Todos esses incidentes que a gente tem de indisponibilidade, erros e todos os impactos que a gente tem nas empresas, imagina isso reduzindo cada vez mais. Sim. Então, até para o pessoal ter uma referência, foi aprovada essa mudança, não foi individual, ou não foi a Apple que simplesmente pegou e falou assim, olha, eu quero que reduza para 47 dias e no meu navegador eu não vou aceitar. Não. Sim. Isso foi feito por uma entidade chamada CAB Forum. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada. CAB Forum, CAB Forum, é, na verdade, um consórcio entre todas as autoridades certificadoras e os navegadores. Então, eles se juntam, discutem normativas. Por exemplo, eles estavam discutindo recentemente DNSSEC, algumas mudanças. E eles se juntaram. A Apple foi quem fez essa proposta para o CAB Forum. Então, eles falaram, cara, olha isso daqui. Qual que é o motivador deles? Primeiro, criptografia quântica, né? Então, a computação quântica avançando, a gente vai ter uma quebra desses padrões criptográficos que a gente tem hoje. Sim. O próprio NIST já falou e soltou um documento no começo do ano, se eu não me engano, tá? Que até 2035, todos os padrões criptográficos que a gente utiliza hoje vão ser aposentados. Sim, ele já está pensando num framework novo, pensando em computação quântica, né? Eles já estão trabalhando nisso, né? Outro ponto, a quantidade de incidentes. Então, eles estão analisando essa continuidade e a segurança. O que mais que aconteceu? Em julho do ano passado, a DigiCert teve um problema, que ele não gerou corretamente os certificados. Eles tiveram que revogar mais de 80 mil certificados de clientes. Uma fábula. E o melhor é o prazo que eles deram. Eles deram 24 horas. Então, poxa, se você tem esse problema e você precisa trocar todos os seus certificados em 24 horas, você consegue fazer isso manualmente? Não. Entendeu? É humanamente impossível. Entendeu? No final do ano passado, a Entrust foi desacreditada por um problema muito parecido na emissão de certificados. Eles não conseguiram corrigir, não queriam revogar. E aí teve uma decisão unilateral de alguns navegadores. Então, se não me engano, os primeiros foram o Firefox e o Chrome. Eles barraram, né? Falaram, eu não considero mais confiável você então. E depois os outros vieram trazendo, né? Tanto que a parte de certificados da Entrust foi vendida para uma outra empresa depois disso. Então, assim, a gente teve todos esses problemas. Tem o problema vindo aí da computação quântica. Então, eles fizeram essa proposta para, poxa, eu preciso arrumar algum jeito que as empresas tragam automação nesse processo. Com essa automação, você consegue ter muito mais resiliência. Então, cara, ninguém votou contra essa proposta, passou, e aí qual que é o prazo que a gente tem? Primeiro, de 398 dias vai cair para 200 dias em 7 meses. A gente está gravando isso aqui em agosto. Isso. Então, daqui 7 meses, o seu trabalho já vai dobrar. Você vai ter que renovar isso a cada 6 meses aproximadamente. Em 2027, cai para 100 dias. Ou seja, a cada trimestre, você vai ter que trocar esses certificados. Exato. Só uma observação aqui, eu estou cortando um pouco do prazo dos dias aqui, porque você não vai renovar no último dia. Né? Então, por favor. Por favor. A gente sabe como que brasileiro que gosta de fazer tudo na última hora, mas já fica aqui o aviso. Então, assim, eu dobrei a quantidade de problema daqui 7 meses. Depois de 1 ano, eu dobro de novo. Então, eu tenho 4 vezes o problema que eu tenho hoje. E com 47 dias, a gente fala que não é 8 vezes o problema. Porque com 47 dias, você tem um prazo aí de folga, né? Vamos colocar 10 dias, que é normalmente o que o pessoal utiliza. Com 10 dias, você tem que trocar um certificado todo mês. Então, exato.
Exato. Todo mês você vai ter que trocar de certificado. Então você multiplicou o seu problema por 12. É. E antes de você conseguir atender a esses prazos, você precisa fazer muita coisa. Eu preciso, primeiro, qual que é o primeiro problema que a gente falou? Eu não tenho visibilidade do que eu tenho de certificados. Sim. Eu não sei o que eu tenho que automatizar. Então, hoje, isso é o básico. Você precisa ter visibilidade sobre o que você tem de certificados, tanto internos quanto externos. Os internos, na sua própria PKI, não são impactados por isso. Tá? A gente está falando aqui de navegadores e certificados públicos. Mas você tem que se adaptar a isso. Pô, você já está automatizando, economiza processo interno, economiza esforço operacional, vai botar a sua equipe para fazer outra coisa produtiva do que ter que ficar trocando certificado no seu ambiente. Com isso, Léo, eu tenho o inventário. Beleza. Entendi que certificados que eu tenho. Quais são as tecnologias que estão envolvidas? Quais são as aplicações conectadas? Quem que é o responsável? Eu posso ou não posso automatizar? Como que eu vou fazer tudo isso? Faço a avaliação de fornecedores, passo pelo processo de compras, faço a implementação. Fiz a implementação desde o processo que eu avaliei ou que eu defini quais são os meus riscos, tudo mudou. Então, é um processo que vai demorar muito. E se a gente parar para pensar que eu tenho que me adaptar daqui 7 meses para 200 dias, a hora de agir é tipo uns 8 meses atrás. Pois é. A gente está muito atrasado nisso. Tá? Para você ter ideia, a gente ainda conversa com empresas, com CISOs e tudo mais, e eles ainda não sabem dessa mudança. E tá aí na porta. Tá, isso é urgentíssimo. Se a gente não consegue lidar com isso agora, como é que vai ser em 2029, com 47 dias, você tendo que fazer isso a cada 30 dias, né? Vai ficar inviável. E tem empresa que me fala, não, tá bom, vou contratar uma equipe. Tá bom, mas não vai resolver. A gente fez um estudo com algumas empresas, de 1 a 3% de todo o processo manual falha. Agora, imagina a quantidade de renovações e instalações que você tem que ter. Você multiplicando esse seu risco por 12. Então, é 1 a 3% a cada renovação. Aumenta tudo isso. Você aceitaria um serviço de um SaaS, de uma coisa essencial para a sua empresa, com um uptime só de 97%? Não, a gente exige 99,99999. Um monte de 9, que já é um impacto enorme. Tá? 99,99 já é horas, dias parados. Vai ter coisa que vai espanar ali. Exato. Então você tem esse problema. Tá? Aceitar isso como um processo manual e insistir nesse problema é pedir para ter que assinar um LinkedIn Premium Open to Work. Né? A gente não está falando puramente de impacto operacional também, né? Você tem a sua reputação, você está vendo esse podcast, você tem que levar isso. Tá? Então, ter a automação deixa de ser alguma coisa desejável e bom para se fazer e se torna alguma coisa realmente obrigatória. Você precisa automatizar ciclo de vida de certificados. Tá?